aos seus olhos, mas não quer acreditar no que vocês não conseguem enxergar. A doença, ela aparece a partir do momento em que você deixa de crer no invisível e passa a ser cego no visível. A minha religião é Deus. Sigo as leis de Deus. Cumpro as ordens de Deus. Estou a serviço de Deus. A minha religião é, inicialmente, a base do que Deus me dá. A cura, o remédio, está dentro de cada um. Observação é bom. Se tem um conselho que eu posso dar para todos, é observe a si em primeiro lugar para você entender o que é paz. O caminho da dor é um caminho que é opcional. Você pode escolher, assim como você pode escolher viver no amor. O que adianta as pessoas estarem na minha frente se eu nem sei onde é que eu estou? O que adianta as pessoas estarem diante de mim se eu nem sei onde estou? Na verdade, você já se inicia na espiritualidade quando você é gerado, concebido dentro da barriga da sua mãe. A cura, o remédio, está dentro de cada um. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. E com o senhor, tá tudo bem? Sempre esteve e sempre estará. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Exu Mangueira. Por que esse nome? O que ele quer dizer? Eu vivo nas matas. Sou curador. Sou bruxo. Sou Exu. Como que o senhor atua em cada uma dessas responsabilidades? Imagina na vida se você não tivesse responsabilidade. Atuo como um guardião. Tento, na medida do possível, fazer com que as pessoas trabalhem a cura da consciência. Às vezes vocês acreditam que precisa de uma cura física e não entendem e não compreendem que a primeira cura que se deve ter é a cura de consciência, é a cura espiritual. Como que foi que a consciência se adoentou? Na verdade, o estágio de cada indivíduo, ele está ligado ao seu DNA, você até escutou isso. A doença é a falta de crença, é a falta de fé em si mesmo. Muitas das vezes, vocês querem acreditar no que está aos seus olhos, mas não quer acreditar no que vocês não conseguem enxergar. A doença, ela aparece a partir do momento em que você deixa de crer no invisível e passa a ser cego no visível. Essa cegueira é resultante
condicionamento social ou tem sempre a parte do indivíduo ali muito presente, muito atuante? A cegueira, o véu, ele fica muito a cabo de cada um. É muito fácil culpar o que está fora, julgar o que está fora, o que é bom, o que é ruim. Fulano faz isso, faz aquilo e me cega e me polui. Você não tem a capacidade de se colocar perante a si mesmo como responsável da sua ignorância e da sua falta de busca de aprendizado. Culpar a sociedade é cômodo, é fácil, é maravilhoso até. Eu descarrego todas as minhas energias culpando Deus e o mundo pela cegueira que eu mesmo criei. É preciso se tornar Exu para compreender o mundo além da cegueira humana? Acredito que você tem que se tornar quem você é. A graduação espiritual, as funções e as designações espirituais, elas têm uma ordem superior, maior. Eu estou no meu lugar, no meu campo de atuação, porque foi de meu merecimento. Cada um tem merecimento para ser o que é. Seja Exu, seja Antônio, seja Paulo, seja José, seja Maria. Você é uma entidade. Você é o seu guardião. Claro. Como o Exu Mangueira atua na vida das pessoas? Fazendo essa promoção de cura de consciência. Não adianta você querer curar uma ferida exposta se você não sabe a causa, o que foi que aconteceu espiritualmente. É muito fácil visualizar algo que acontece, mas interpretar, vocês simplesmente descartam. Vocês procuram a medicina convencional para diversos tipos de tratamentos, esquecem de procurar o espiritual. Digo que o espiritual não está vinculado a nenhuma religião, não está vinculado a Umbanda, não está vinculado ao Candomblé, não está vinculado à Igreja Católica ou Igreja Evangélica ou qualquer religião que possa existir. Se formos catalogar, são quantas religiões que vocês têm nesse plano? Qual é a sua religião? A minha religião é Deus. Sigo as leis de Deus, cumpro as ordens de Deus, estou a serviço de Deus. A minha religião é, inicialmente, a base do que Deus me dá. De todas as religiões do mundo, qual leva mais rapidamente ou com maior êxito até Deus? A religião a si mesma, o amor. Não existe religião perfeita. Não existe religião que salva fora. A religião é a sua religação a Deus. Religue-se a Deus em todo um instante, em tudo que você estiver fazendo. Seja dentro de um templo, ou habite dentro do seu próprio templo por completo. Da ponta do seu dedo mindinho ao seu fio de cabelo. Do seu fio de cabelo ao seu dedo mindinho. A religião, o significado não é religar.
religar ao todo, acredito que o conceito básico vocês ainda não aprenderam, mas faz parte do processo de cada um abrir a consciência para poder acender opiniões próprias. Às vezes vocês querem opinar sobre o outro, sobre a religião alheia, sobre o que um faz, do que o outro deixa de fazer, e deixa de fazer as suas próprias coisas. É muito fácil apontar o dedo e julgar o outro. Apontar o dedo para julgar sempre vai ter um. Agora, fazer a sua parte, de ficar em silêncio e trabalhar em cima da sua cura de consciência. Por que o ser humano tende sempre a buscar o que é mais fácil, mesmo sabendo que viverá de superficialidades? Buscar o que é mais fácil é mais cômodo, né? Está dentro da sua zona de conforto. A superficialidade está aí, mas a complexibilidade também está. Basta você saber fazer muito bem as suas escolhas. Se você quer ser, no final da prova, reprovado, faça muito bem o seu papel. Estude, aprimore-se. Deixe de ser ignorante. Ignorante consigo mesmo. A ignorância consigo é a pior de todas as ignorâncias possíveis. Por que se diz tanto a respeito da importância do autoconhecimento e mesmo Jesus falou: buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado? O que é esse tudo mais? E por que a espiritualidade tem tanta dificuldade de nos ajudar a doutrinarmos para ver isso como valioso? Na verdade, nós não temos dificuldade em passar o que é passado. Sim. Vocês é que não compreendem o que é passado, da forma como é passado. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, uma razão, uma circunstância. O tempo em que vocês vão levar para observar, aprender e assim compreender e internalizar todos esses conhecimentos vai do merecimento e da graduação e da intenção e do estudo de cada um. A gente não pode generalizar. Existem muitas generalizações por aí afora. É muito fácil taxar, né? É isso que eu posso dizer a respeito. Então, para você alcançar o reino dos céus, você precisa habitar dentro do seu corpo por completo. Às vezes vocês pegam um sentido figurado e não se aprofundam. Ou seja, vocês enxergam as coisas de forma muito básica, superficial, como você mesmo disse. Sair do superficial requer aplicação, requer de você doutrina, requer de você coragem, requer de você esforço, requer de você atenção, requer de você dedicação, requer de você fé, requer de você verdade e justiça. Somos nós mesmos os únicos capazes de curarmos? E se sim, qual seria o papel de vocês? Somos conselheiros. Estamos aqui em trabalho para que vocês acendam consciências que estão adormecidas. A cura, o remédio, está dentro de cada um. Quem escolhe ingerir esse remédio de conhecimento e de cura que é cedido pelo universo
não é ser dito somente por mim, não é ser dito somente pela minha falange ou por outras falanges espirituais. Tudo nesse universo trabalha em sincronia. As curas, as promoções de evolução estão aí a todo instante. Abandonar um pensamento que não te agrega, que não faz com que você cresça. Abandonar uma prática que não te acrescenta, que não te faz diferença. Curar algumas palavras que muitas das vezes você coloca na sua boca, e aí, quando você está dentro de uma posição mais cômoda e confortável, você altera, e aí você coloca uma máscara para dizer que você está consciente, sendo que você anda completamente desentoado da sua própria realidade. Cure a si. Não adianta você querer sair curando Deus e o mundo se você ainda nem parou para observar as curas que você tem que fazer consigo mesmo. Claro que sim. Jung ensinou que tudo aquilo que a gente bloqueia, que reprime, que ignora, é varrido para o inconsciente pessoal e lá formam grupos, e esses grupos depois se tornam complexos, que só o processo de individuação pode libertar-nos desses nossos fantasmas. Como o Exu sugere, fazermos esse processo de individuação sem ficar louco, porque olhar para a sua sombra às vezes é muito difícil. Na verdade, vocês nunca olham para a sua sombra, nem tentam, porque vocês não sabem nem olhar para a sua própria luz. A partir do momento em que você consegue olhar completamente para a sua luz, automaticamente você não vai ter medo de sombra. Muitas das vezes vocês ficam loucos com a luz, e aí a justificativa e a desculpa é dizer que existe uma sombra. Logo vocês associam tudo que é ruim ao escuro. Logo vocês associam que o que não é bom é uma sombra. Conceito furado. Como você mesmo escutou, a criação de Deus, ela é perfeita. Ela não falha, ela não erra. Basta você compreender, lidar com a sua sombra, se é que você pelo menos conhece ela, se você sabe da existência dela, já é um bom sinal que você já está entendido da luz. Como entender da sombra se você não entende da luz? Acredita-se que a paz não é indolência do corpo, mas que sim é saúde e alegria do espírito. Comenta um pouco a respeito dessas coisas. A paz de espírito é aonde você não tem nenhum tipo de dificuldade de compreensão. A faculdade do espírito, ela é sábia. Agora você se alinhar com o seu desígnio espiritual é que é lançada a proposta. O caminho é um caminho muito simples para se ter paz. Pode ser desafiador no plano em que vocês vivem, mas compreender que faz sentido tudo que te acontece
e tudo que você acredita que tire a sua paz, assim como vocês mesmos estavam aqui agora, Barulhão lá fora. acreditando que a paz de vocês estavam sendo perturbada. A prova está aí. Fica em cargo de cada um observar. Observação é bom. Se tem um conselho que eu posso dar para todos, é observe a si em primeiro lugar para você entender o que é paz. Às vezes não. Eu estou sendo até bondoso de falar às vezes. A grande maioria do tempo, vocês vivem em função de estar tirando a sua própria paz e ainda tirando a paz dos outros. Então, observe, porque é um conselho bom. A paz e a saúde, ela pode gerar muitas transformações na sua vida. Pode te abrir portas, pode te mostrar caminhos. O senhor passa uma ideia de que o professor explica as regras, mas que, no entanto, não nos substitui a cabeça na assimilação dos ensinamentos. Então, podemos concluir que, apesar de não nos faltar o apoio tanto do céu quanto na terra, ninguém consegue se isentar das próprias obrigações. Mas qual seria o propósito de se isentar delas? Tudo tem um trabalho. Todos têm função. Até a ameba tem a sua função. Por que você é o bambambam da história para não ter uma obrigação? A obrigação mínima de evoluir. Os passarinhos têm suas funções. As gaivotas, os micóbrios têm. Tudo tem função, tudo tem obrigação. Tudo passa por evolução. Um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito. Às vezes até aquele indivíduo, aquele ser, aquele espírito que habita um corpo deteriorado, em estado vegetativo, tem evolução, tem obrigação e tem função. Às vezes vocês olham com olhar de piedade, de dó, para algo que está fora, mas não olha para dentro de si. É muito fácil sentir o sentimento de dó do que o sentimento real de compaixão, pelo simples fato de não entender o sentido e o significado da existência de algo superior. É muito fácil falar que eu acredito em Deus, mas eu não dou provas da minha existência de que Ele realmente existe. Por que o ser humano precisa de provas e mais provas para poder se esforçar no bem próprio? Precisa de prova porque senão seria muito fácil. Imagina você vir aqui, dentro de um conceito, achar que tem tudo e não se esforçar. A prova, ela é fundamental. Você entra dentro de uma escola, você não precisa de uma prova para você ser aprovado? Sim. Mas aí você entende que você precisa de ser aprovado pela sociedade ou aprovado por si mesmo. Às vezes vocês têm vários exemplos por aí afora que dão para vocês todo um insight de como é a vida e vocês não observam.
não promovem as próprias curas de compreensão. Não significa que uma prova ela seja ruim. Se você não estudou e se você não se aplicou, você vai tomar uma bomba. Não é assim que se fala aqui, filho? É, sim, senhor. Então, o que posso dizer é que as provas elas não são mais do que favoráveis para o seu crescimento, para as suas curas. Imagina se Deus soltasse todo mundo sem prova. Como é que seria essa humanidade? Com as provas que vocês já têm, vocês não conseguem se harmonizar? Não conseguem entrar em um consenso? Imagina se não tivesse algumas aplicações do alto, se não tivesse todo um trabalho. Quanto vocês estão aqui fazendo esse aparato, quanto movimento no astral está sendo feito para que isso aconteça, para que isso realmente tenha um fundamento. E que muitas das vezes vocês, não falo vocês, você, Sim. mas falo de forma geral, Sim. não se atentam a todas as permissões, todas as ocorrências, todas as oportunidades e todas as provas, porque vocês sempre querem ter a ideia de que precisa se justificar tudo e que vocês não têm a capacidade simplesmente porque não se desenvolvem. É simples. Simples como uma faca que corta. Por falar em simplicidade e faca que corta, qual é, para o senhor Exu Mangueira, o verdadeiro compromisso da magia? Compromisso da magia. A magia deve ser comprometida com o quê? Com a pureza. Você tem que ser puro. Você já é um ser mágico. Às vezes o conceito que vocês têm, como eu já ouvi aqui no dia de hoje e volto a reforçar, um conceito muito básico das palavras. Podemos pensar em magia de diversas formas. Podemos escalar várias magias, dizer sobre várias magias, entender, interpretar em vários contextos magia. Às vezes vocês se prendem por um conhecimento muito resumido e não vão adiante, não crescem, não evoluem intelectualmente e muitas das vezes se vê sempre condicionado a uma magia de opressão, a uma magia de condicionamento. Às vezes o conceito de magia para vocês é fazer com que eu esteja aqui e no mesmo momento esteja lá embaixo, esteja observando esse rapaz mexendo no aparelho celular. Isso mesmo. Magia então seria eu simplesmente pegar o celular dele e desaparecer ou fazer com que ele não funcione? Olha lá. Isso mesmo. Puxa vida. Claro que sim. É só um exemplo, viu, filho? Não significa que eu vou fazer isso. Mas eu perguntei pra você e você nem me respondeu. Quem me respondeu foi ele. Anteriormente. Claro. Sim. Qual que é o prejuízo para quem se mete à evocação de demônios para conquistar o que deseja para si e para os outros em troca de dinheiro? O prejuízo é ter o que quer. Boa. Às vezes é uma graça você não andar querendo por aí muita coisa. Tenha tudo o que você quer ter pautado na luz. Se você quer
ter poder e quer mandar e desmandar, fazer e acontecer, tenha consciência que um dia você tem que prestar conta. Alguém vai te cobrar. Então, saiba muito bem das suas práticas. Avalie todas as suas práticas em todo um instante. Se você quiser entrar num chicote, vai ter alguém para te bater. Esse fluxo, que alguns chamam de dialética da vida, onde você tem a tese, depois vem a antítese e dali se cria uma síntese, é o caminho pelo qual a humanidade evolui pela dor? A evolução, filho, ela acontece em todo o tempo, até para aqueles que não querem. Porque tudo evolui. Não existe processo de regressão. O seu espírito sabe o que está acontecendo. E aí, você pode até me perguntar, mas como eu vou saber quem sou eu e quem é meu espírito? Todos são um só. Mas basta você realmente acompanhar um passo. Acompanhar o seu próprio passo. Observar tudo que você faz em todo tempo, em todo um instante, todas as suas atividades neurais. Ser um professor de si mesmo. Entender todo o funcionamento do seu aparelho. Entender todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, como você funciona sob pressão, como você funciona mediante uma facilidade. O caminho da dor é um caminho que é opcional. Você pode escolher, assim como você pode escolher viver no amor. Quando a pessoa diz, vou escolher viver no amor, ela vai logo procurar namorado, namorada, e se dedica a ele, e diz, eu ouvi o Exu Mangueira. E aí? É de rir, não é? É Se de pudesse rir. dar uma gargalhada eu dava, mas eu sou muito tímido. Procurar o amor no outro. O primeiro que eu vou dizer que é um panaca. Boa. Com respeito até, tá? Não tô querendo ofender ninguém. E que tem essa prática, né? De sair buscando o amor do lado de fora. Claro. Porque buscar o amor interior é o primeiro. Buscar o amor em uma outra pessoa não significa que seja ruim. Porque senão não aconteceria, não é verdade? Sim. Mas se o primeiro amor não é consigo mesmo, não adianta eu juntar os meus panos de bunda com outra pessoa. Olha aí. Encontrar o próprio amor, o amor do outro, a companhia, a somatização de energias e polaridades, isso vai acontecer, mas só vai acontecer verdadeiramente se você estiver amando-se em primeiro lugar, entendendo que o amor não é somente essa palavra de 4 letras que vocês costumam dizer todos os momentos para o que vocês gostam. Amor vai muito mais além. Acho que vocês já tiveram uma aula de amor, né? Sim. Se não tiveram a oportunidade, peçam de novo. Boa. Então, buscar o amor fora, será se realmente é um ótimo caminho? É uma ótima opção? Será se realmente existe amor do lado de fora? Sem sombra de dúvida, cada um tem o seu próprio amor que precisa de ser desenvolvido. Sim. Tudo está em perfeita harmonia dentro de uma ótica espiritual. Se o caos está instaurado dentro dessa humanidade, é por falta de amor. Amor próprio. A partir do momento em que você se ama, você não quer ter o outro como posse, como propriedade privada. Amar a si e amar e entender que o outro pode estar como pode não estar. Se Deus fizer, isso já não está mais.
E aí você se apega por que motivo, por que razão? Buscar o amor do lado de fora tem que ser uma busca consciente em todo o tempo. Você tem que estar completamente ligado de que tudo pode acontecer. Se o outro disser que não quer mais estar ao seu lado, você tem amor suficiente para continuar a sua caminhada sem choramingar? Olha aí. É muito fácil dizer na teoria sim ou não e você vai me responder os motivos, as razões e as circunstâncias, ou você vai justificar como você sempre anda justificando. Claro. Nossa. Por que as pessoas querem que os outros as amem mais que elas próprias? Ignorância. É uma palavra e é uma pergunta que eu respondo com muita clareza e sem medo de titubear. Pura ignorância de achar que o mundo tem que me amar, que o mundo tem que gostar de mim, que o mundo tem que me aprovar, que o mundo tem que fazer tudo que eu quero. Se eu mesmo não tenho a capacidade de ser para mim tudo que eu preciso de ser. A autossuficiência não está ligada a egoísmo e à individualidade. A autossuficiência é um passaporte para que você cresça com seus próprios erros e caminhe com suas próprias pernas. Nossa. Quando a gente tem uma ambição de ser alguém maior no mundo, o senhor vê até onde que o esforço na conquista dos bens materiais e da fama são legítimos. Posso dizer que o que se leva daqui é só o que se aprendeu, ou o que não. O que os bens materiais te propiciam? Te propicia, né? Claro. Então, é necessário ter fama, é bom ter fama, ter poder, ter dinheiro, sempre ambicionar coisas boas. Quero sempre estar no melhor lugar, sempre com as melhores roupas, comendo das melhores comidas, estando entre pessoas mais intelectualizadas, sempre saindo e entrando em ótimos ambientes, bem conceituados. Você está sabendo aproveitar muito bem essas oportunidades? Está semeando o seu amor? Está cultivando uma priori em todas as suas práticas? Se você já estiver nesse caminho, acredito que é muito positivo. Mas se não estiver, avalie seus conceitos. Nossa. Quando se diz avaliar os conceitos, muito se teme, por vaidade, às vezes, ter que recomeçar. E aí os outros vão estar na minha frente, e eu, todo o tempo que eu investi, não vou ficar aí comendo os conceitos. O que perde uma pessoa de pensar assim? Perde a oportunidade de evoluir. O que é importante, né? O mais importante de tudo. O que adianta as pessoas estarem na minha frente se eu nem sei onde é que eu estou? Pô! O que adianta as pessoas estarem diante de mim se eu nem sei onde estou? Realmente. Você acha que o outro é melhor do que você? Você acha que tem alguém pior do que você? A prova que eu já dou é que todos respiram o mesmo ar. Você é melhor? O José da esquina da padaria, que não tem um pacote de arroz e um pacote de feijão para dar para o filho dele, ele é menos merecedor? Um espírito obsessor é pior do que você? E por que vocês muitas das vezes acreditam, olha lá o zombeteiro, olha lá o obsessor? Existem quantos obsessores encarnados? Nossa. Legiões estão em função
tem seus potenciais de desenvolvimento assim como você. Você não pode se considerar melhor do que ninguém. O seu conceito de estar à frente, atrás, do lado do outro também é muito raso, é vago. Sim. Gostou da resposta? Demais, dá conta, sua. Então dá um joia. Não tô fazendo propaganda não, tá? Porque eu sei que tem isso aí, né? Nessa terra. Tem, sim, senhor. Então, conceitos, abandonos de conceitos são oportunidades de você reavaliar toda uma história. Adianta você angariar fundos nesta terra em prol de simplesmente ter uma vida digna, vamos dizer assim, né? Digna de rei, sendo que quando se senta no vaso se faz a mesma coisa que um preto, um branco, um amarelo, um azul. Tudo que se vai para dentro sai para fora. Ou se não sai, você explode, você morre para esse plano. É simples assim. Engula um sapo, 2, 3, 4, 5 dias, você vai estar com uma doença emocional. Como é que eu faço para não engolir um sapo e não infligir o outro? E não saber que o outro está na minha frente ou atrás? Se está em cima ou se está embaixo? Eu me coloco mediante a mim em primeiro lugar. O conceito que vocês têm raso das coisas, das situações, da vida, muitas das vezes é prejudicial e faz com que vocês estacionem em um ponto e ali fique. Tudo tem um porquê. Deus sabe de todas as coisas e todos têm livre-arbítrio. Escolhe ir ou não ir, seguir ou não seguir, ficar mais um pouco, esperando, avaliando, apanhando, muitas das vezes nessa espera, né? É escolha. Escolha. Todos têm direito de escolher. Não existe um que não tenha esse direito de escolha. Aquele que você tem aversão, aquele que você desmerece, que você desclassifica e você taxa, ou você enobrece e enaltece, também é um ser humano que está em processo de evolução. Se conectam com isso sempre ou não? Se ligam nisso ou não? Nossa. Sim, sim. Obsessão é afeição psíquica? Se obsessão é afeição psíquica, Isso. é um conceito que eu posso dizer que também é extremamente raso. Obsessão é tudo aquilo que é em excesso. Tudo aquilo que é em excesso é obsessivo e não parte só do pressuposto psíquico. Pode ser que ele esteja derivações e ramificações de vários outros setores. Basta você exemplificar como você quer que eu dê essa resposta. No sentido de uma perseguição feita do astral, e aí é necessário existir a conexão de quem está aqui para que aquele do outro lado tenha sucesso? Muitas das vezes vocês querem que a justificativa mais plausível para a falta de sucesso e para a falta de progresso seus seja por causa de espíritos que são menos evoluídos, que sejam espíritos obsessores. Sim. E aí, se for para colocar tudo ao pé da letra,
Se você não tem responsabilidade sobre si, não adianta sair culpando até o invisível. Se você não progride, se você não cresce, se você não evolui, e se você acredita que é bom pensar que você tem um espírito obsessor ao seu lado te acompanhando, algo psíquico, paranormal, fora da sua realidade te acompanhando, é você que está dando brecha e está realizando uma criação. A obsessão, ela é sua, exclusivamente sua, porque é muito fácil você atribuir algo ao que você não enxerga e pouco menos conhece. Claro. O senhor acredita então que é parte da obrigação do ser humano investir o seu tempo de forma a que seus horizontes se ampliem e ele caminhe pela vida como alguém que é responsável? Não é uma obrigação, é uma opção. Não é um dever, não. É uma opção, é. Você pode escolher. Sempre você vai poder escolher. Não tem absolutamente nada que você não possa escolher. Seguir um caminho mais fácil, menos doloroso, mais tranquilo e sereno, mais consciente, não significa que você vai viver uma vida em plenitude por completo, porque tem balanço. E se tem balanço é justamente para ver se você cai ou não. Às vezes vocês acreditam que para evoluir é preciso estar dentro de um seio de comodidade. É muito fácil, vamos dizer, evoluir com tudo. Tenho meu carro, tenho minha casa, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um esposo majestoso, bonito, belo, bela, bonita. E que só existem rosas no jardim. Mas lembre-se que tem espinho. Seu Exu Mangueira, certa vez o Exu do Lodo, por falar em espinho, deixou bem claro no diálogo: não me chame se não for por um motivo sério. Não brinquem comigo, porque eu não sou onça, não. Eu sou pior que onça. Como a gente deve interpretar uma colocação dessa vindo de um Exu? Cada um tem a sua atuação. E eu tenho a minha. Ele tem a dele. Cada um tem a sua atividade e as suas funções espirituais. Se ele tem a compreensão de que ele deve seguir nessa linha, é mais do que necessário para certas atuações. Às vezes não é para o que você, vamos dizer assim, entende. Talvez essa mensagem seja para quem precisa de escutar. E essa atuação precisa para quem, tanto nesse plano quanto não. Às vezes vocês seguem ao pé da letra tudo que é dentro do quesito material e esquecem do espiritual. Às vezes, mesmo com anos de experiência, segundo vocês, dentro de um terreiro ou dentro de qualquer templo, dá para você gabarito suficiente para entender de todo um universo, e nós podemos simplesmente desbancar essa ideia de vocês. Não que estejamos melhores. Longe disso. Como eu acabei de dizer, não existe nem melhor e nem pior. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Todos somos iguais, porém cada um tem a sua diferença. O seu estágio é um, o meu estágio é outro, mas não significa que nós não podemos interagir e dialogar.
porque senão nem estaria aqui. Claro. Mas o que, dentro do fluxo de atividades do ser humano, quando ele muitas vezes expressa ali uma certa infantilidade ao lidar com as entidades como Exu, Pombogira, o que o ser humano faz ou pode fazer que é capaz de irritar o senhor Exu Mangueira? Na verdade, filho, não tem absolutamente nada que pode me irritar. Não tem absolutamente nada que um ser humano possa fazer que possa irritá-lo. Porque simplesmente eu ando numa linha reta e eu sei do meu caminho. Quem cruzar o meu caminho, o máximo que eu posso fazer é estender a mão e cumprimentá-lo. Se ele não está de acordo, simplesmente eu sigo o meu caminho. Se ele quer um conselho, eu darei o conselho. Se ele quer uma correção, eu darei uma correção, mas a autorização ela vem de cima, ela não está aqui embaixo. Você, ou qualquer que seja, numa tentativa de tentar tirar o meu eixo ou tentar tirar toda a minha postura espiritual, está na sua função. Assim como a minha função de receber isso de forma positiva ou não, eu tenho um controle de mim. Não foi à toa que eu cheguei aonde eu cheguei. Tenho controle de mim não significa que eu tenho controle de tudo, porque a única pessoa, o único ser, assim falando, que tem controle de tudo é Deus. Mas conhecer sobre mim, para ser um curador de consciência, requer todo esse perfilamento. Eu estou em trabalho constante. Por mais que muitas das vezes possam considerar que eu esteja lapidado, eu ainda sou uma pedra bruta em constante trabalho. Dizer que possivelmente algo pode acontecer que vá me irritar, podemos dizer que sim, porque tudo tem limite. Ou pode ser ilimitado, mas para que isso aconteça, exige um grau imenso de aperfeiçoamento e maestria quando se trata de irritação. Às vezes uma pessoa mais condicionada para a linguagem umbandista, ouvindo o senhor Exu Mangueira, pode rechaçá-lo como espírito incorporado das falanges dos guardiões, porque o senhor fala às vezes até um pouco mais como um sábio oriental. Isso o faz menos Exu? Dentro do conceito das pessoas ou dentro do meu próprio conceito? Vamos falar dos dois. Dentro do conceito das pessoas não está dentro do meu domínio. Pronto. Dentro do meu conceito, eu sei quem eu sou. Oh. Sei o que falo, sei o que faço, sei onde estou. Classificações, pontuações, achismo, não me importam. Não fazem diferença. Qualquer tipo de sentimento, sensação, pontuação, crítica. Eu já vivi uma vida aqui. Não uma só, várias. Críticas por críticas. Não sou só eu que tenho. Quantas críticas você recebe? Realmente. Quantas classificações você recebe? Meu Deus. Quantas delas você dá vazão? E dá espaço? E escuta? Realmente. Sim, É só mais uma opinião. É. Para um catálogo que está cheio.
Claro. Se eu encarnado consigo, com uma maestria relativa, isolar aquilo que eu sei, condizer mais com quem critica do que comigo, quão mais ostensiva não seria a capacidade dos guardiões que têm que trabalhar com gente que é ignorante de si próprio numa profundidade muito maior do que aqueles que estão encarnados, né? Exatamente. Vamos lá, pedir ao Senhor qual conselho o Senhor dá antes da sua mensagem final para as pessoas que estão se iniciando na espiritualidade. Na verdade, você já se inicia na espiritualidade quando você é gerado, concebido dentro da barriga da sua mãe. Não existe adentrar o meio espiritual, sendo que você já é um ser espiritual. O conceito é comum vocês escutarem agora há pouco. Às vezes a falta de profundidade e às vezes a falta de conhecimento de si mesmo. Adentrar ao meio espiritual não existe, você já está no meio espiritual. Às vezes vocês acreditam então que o conceito de ser alguém espiritualizado é alguém que recebe uma entidade. Vocês não acreditam que possivelmente vocês sejam seres espirituais. Iniciar um caminho espiritual como iniciar algo que já iniciou. Ou seja, muita falta de raciocínio até. Muita falta de conexão consigo, de achar que você vai adentrar para dentro de um templo, de uma casa para iniciar os seus trabalhos espirituais. Os seus trabalhos espirituais já acontecem antes mesmo de que você possa imaginar adentrar e colocar um pé para qualquer espaço que seja. Ou seja, você já é um ser espiritual, você já está encarnado, você já está incorporado em você mesmo. Esse médio não é melhor porque me recebe. Médio X, Y, Z são todos iguais. A frase que eu disse agora há pouco, ninguém está acima, ninguém está embaixo, ninguém está do lado direito ou esquerdo. Todos andam numa linha reta mediante a sua própria evolução. É importante entender que iniciar o caminho espiritual seria então a sua pergunta no quesito e no tocante de entendimento maior sobre um universo que eu ainda não sei. Ou seria realmente entender espiritual o que é o espiritual. Vocês estão em uma colônia espiritual, eu estou em uma colônia espiritual. Eu decido meu plano para estar neste plano falando com você, dizendo para você tudo o que eu já disse. Então é importante entender que missão espiritual, até para aquele mais ignorante que não acredita, que segundo diz que não acredita e que precisa de uma prova viva de que algo acontece ao passo de que você existe e respira esse ar. O ar, você não consegue enxergá-lo, mas você sabe que ele existe. Se você encher uma bexiga e colocar numa balança de precisão, você vai ver que ele é real e ele tem um peso. Tudo é espiritual, não existe absolutamente nada que não seja espiritual. Até, vamos dizer, dentro das suas classificações, aquela pessoa que anda completamente desalinhada, que anda completamente fora dos padrões sociais, que você olha e que você simplesmente considera um zero à esquerda, que realmente, se for para classificar como se você tivesse o poder de julgar,
Eu costumo dizer para o meu aparelho, se você quer sentar na cadeira do juiz, tome muito cuidado porque atrás dela pode ter um buraco. Ou seja, a única potência capaz de fazer qualquer tipo de julgamento é o Criador. Se você entende dessa maneira e dessa forma, você sempre vai se colocar como humilde. Você sempre vai ser humilde, vai aprender a ser humilde. Ou seja, iniciar o caminho espiritual, pode ser que você vá fazer alguma iniciação em algo que você ainda não conhece, vamos dizer, mas você com a sua consciência estagnada não conhece, mas o seu espírito, o seu eu superior já sabe de todas as coisas. Acessar, isso é que é a sua função, que é o seu trabalho. Se desenvolver, se autoconhecer, você já é um ser espiritual. Precisar ser espiritualizado, como assim? Você pode falar que o outro não é espiritualizado, que o outro não tem capacidade, que o outro é inferior, que o outro não consegue, e que você tem o poder de dizer e determinar quem pode, quem não pode, você é melhor, você vai esperar mais um tempo, você não serve para essa função, você não deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. Redobre a sua língua para falar qualquer coisa a respeito de quem quer que seja. Você não tem autonomia para ser dessa forma, desta maneira. Autonomia no sentido de autoridade, né? Justamente você tem que ser autoridade de si. Consegui responder a sua pergunta? Demais da conta. Qual que seria a sua mensagem final? Tava tão bom o papo. Não é? A gente tem que fazer um outro antes de eu ir embora. Com certeza. Minha mensagem final está atrelada a tudo que eu já disse. Você saber sobre si mesmo, a todo instante, está realizando curas de consciência. Está aberto a ouvir, está aberto a falar menos e a ouvir mais se preciso, se for, de si mesmo. Se você quiser escutar o que eu tenho a dizer, eu posso passar, mas se você não quiser, eu consigo ficar em silêncio uma cerimônia inteira. Ou seja, um exemplo de si mesmo, seja o seu próprio exemplo, seja a sua própria referência. Tenha consigo a ideia de que você é o seu porto seguro e que você não está perdendo absolutamente nada, que você está apenas tentando, na medida do possível, avaliar tudo o que acontece. A vida, ela é uma escola, é uma faculdade. Existir é uma faculdade. Então aproveite essa oportunidade. Entenda o conceito das palavras, compreenda, saia dos padrões convencionais estabelecidos por uma sociedade que muitas das vezes não sabe o que quer para si. Seja a sua própria sociedade. Não significa que você tenha que desmerecer ou desconsiderar qualquer coisa que venha do externo, porque senão você estaria desconsiderando o que eu estou dizendo. Então, comece a perceber a vida com outros olhos. Se você já abriu os olhos para essa realidade, ainda é muito pouco, ainda tem muito que se aprender. Sempre existe algo para se aprender. Isso vai mesmo realmente acontecer. A evolução só vai chegar a partir do momento em que você estiver integrado ao todo e aberto a todas as possibilidades. Você é um universo de possibilidades. Você pode ir muito mais além para si mesmo. Não tente ter poder dentro dessa esfera sem ter o poder de se autoconhecer. O primeiro papel de qualquer espírito é compreender a todo o seu funcionamento mental, intelectual, emocional,
físico e espiritual. Se você consegue encontrar um caminho que te leve a essas portas, você consegue sair do estágio de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero. Você consegue ir além para si. Não tente querer ganhar nada deste mundo se você não ganhar aprendizado. Não adianta eu ter o melhor carro do ano. Não adianta eu ter a namorada mais bela ou o namorado mais belo. Tudo isso vai ficar. Ou vai partir para uma outra esfera em que você pode ter ou não acesso. Então, aproveite a oportunidade que Deus deu para você. Seja grato. Aprenda a ser mais grato. Se eu for ficar aqui falando da minha mensagem, nós vamos ficar mais um diálogo sem interrupção. Boa. Então, o que eu digo é basicamente isso. Se entendeu, ótimo. Se não entendeu, bom também. Ficou registrado, é só escutar de novo. Sim. Ótimo, maravilha. Senhor Chimangueira, muito obrigado pela participação de sua falange através de voz aqui. Dessa vez, e é pela primeira vez no diálogo com os Espíritos, viu? Eu agradeço. Agradeço apenas essa oportunidade de colocar em poucas palavras ou em várias tudo que eu disse. Somente agradeço. Que assim seja. Muito obrigado. Por nada. Tem algum ponto do Exu Mangueira que o senhor conhece e gostaria de compartilhar? Eu deixo esse encargo para vocês mesmo. O Cavalo tem, né? O médium tem? Com certeza tem. Tá certo. Mas A gente... fique assim, né? Qualquer coisa depois vocês fazem aí o que tiver que fazer. Fique bem à vontade, né? Vocês estão à vontade, então? Sim, nós estamos muito à vontade aqui, graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado. Então, bom dia e boa noite. Boa noite, bom dia. Graças a Deus, aqui já estamos retornando devagarinho. O médium ainda está naquele momento de transição. Para alguns médiums, as vozes ficam um pouco mais fortes, não é? Depois que saem do transe. Quando o senhor estiver já preparado, por gentileza, o senhor sabe um ponto do Exu Mangueira. Esse não precisa do caderno. Se tiver, né? Minha cabeça tá lá, tá cá, tá em vários lugares. O caderno, porque esse momento de transição é realmente... o Maicon, por exemplo, quando ele volta do transe mediúnico, ele escuta as coisas muito mais alto. Ampliada. Como é que é consigo? Bem ampliada, né? Tudo é muito ampliado o tempo todo, na verdade. Olha aí. E cada experiência traz pra gente vários insights. Eu não tenho uma consciência plena de tudo que aconteceu, mas eu consigo sentir energia e saber como é que as coisas aconteceram, se encaminharam. Se me perguntarem o que foi que aconteceu, eu não vou conseguir lembrar. Sim. Saber que eu estava aqui, o que está acontecendo. Claro. Que eu sei que eu estou aqui, né? Aqui e não estou ao mesmo tempo. Então eu vou cantar um ponto do Exu Mangueira que foi pedido. Boa! Muito obrigado. Vamos lá. Seu Mangueira não perdoa aquele que está tombando. Então tente tomar tempo. Nessa casa tem comando, com o poder da sete
pega. Se ficar tarumê, não tem dó. Parabéns. Como é que surgiu esse seu gosto por reproduzir os pontos cantados? Esse foi inventado por si? Não. É todas compilações do nosso grupo, né? Tem do nosso grupo e também tem de outros grupos, de outras escolas também, mediúnicas, que tem um canal aberto pro canto e, enfim, para toda essa pegada mais voltada para a invocação, para a louvação dos orixás e das entidades. A gente vai montando e aí vai criando possibilidades para expandir também em forma de louvação para essas entidades que sempre nos ajudam, que sempre estão aí à disposição para o que der e vier. E aí o despertar para o canto sempre foi uma das minhas vontades, e eu estou em trabalho, em aprimoramento, sempre aprimorando e lapidando e tentando ficar melhor para mim mesmo, não? E para o orixá, com certeza, sem sombra de dúvidas. Graças a Deus. Em que lugar nos encontramos aqui? Nos encontramos em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Havaí, na rua Papoula Vermelha. E o senhor é dirigente de um templo de Umbanda? Não, eu sou filho de uma fraternidade e sou graduando em psicologia, sou médium. Na verdade, antes de tudo, eu sou médium, né? Eu acho que o primeiro passo é você entender esse cronograma, né? Estou em uma escala de estudos, faço parte da fraternidade Caimã, sou filho há 6 anos, mas comecei a desenvolver meu trabalho espiritual muito cedo, com 17 anos, e até o dia de hoje sou um aprendiz, e sempre vou ser um aprendiz. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a espiritualidade, através hoje do vosso aparelho mediúnico. Deus abençoe. A nós todos, que assim seja. Observe a si em primeiro lugar para você entender o que é paz. O caminho da dor é um caminho que é opcional. Você pode escolher, assim como você pode escolher viver no amor. O que adianta as pessoas estarem na minha frente se eu nem sei onde é que eu estou? O que adianta as pessoas estarem diante de mim se eu nem sei onde estou? Na verdade, você já se inicia na espiritualidade quando você é gerado, concebido dentro da barriga da sua mãe. A cura, o remédio, está dentro de cada um.